Olá, mais um domingo e hoje a gente vai falar sobre gratidão. Você já pode ter visto no Instagram e alguma outra coisa do tipo, pessoas falando sobre gratitude, ser grato, isso é importante, pessoas gratas são mais felizes, mais saudáveis, mais alegres. E a verdade é que a Bíblia nos chama a gratidão. Ela nos chama a gratidão a alguém, não a algo imaterial, invisível, ao universo. Deus nos chama a gratidão a Ele, porque Ele é aquele em quem todas as coisas existem, Ele é aquele que dá tudo o que precisamos. Salmo 107, verso 1 diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo, ele nos traz à memória que nós o tempo todo estamos cobertos pela bondade do Senhor. Jesus fala aos discípulos que o sol nasce sobre os bons e sobre os maus. O sol nasce sobre aqueles que fazem boas atitudes no mundo, sobre aqueles que são fiéis a Deus, e o sol também nasce sobre aqueles que são maus. De modo que o tempo todo Deus está oferecendo misericórdia e bondade aos habitantes do mundo. Jó, quando se registra ali em Jó a resposta de Deus a Jó sobre as coisas que tinham acontecido com ele, sofrimento, recebe uma resposta onde Deus é mostrado como aquele que sustenta todas as coisas, que alimenta todos os animais, que dá chuva à terra o tempo todo. E o fato é que quando nós cultivamos um coração grato, nós estamos desenvolvendo também a nossa relação com Deus. Em Lucas 17 tem uma história bem interessante. Haviam 10 leprosos, pessoas que eram excluídas, não podiam morar na mesma cidade que o resto da população porque tinham lepra, eram separados em comunidades isoladas do mundo. E por serem leprosos também não podiam oferecer os sacrifícios, não podiam estar nas festas do povo, eram excluídos da sociedade judaica. E esses 10 chegam até Jesus, pedem para ser curados e são curados. Os 9 vão embora e um volta. Um volta para agradecer a Jesus. E Jesus se surpreende, porque dos 10, aquele era o único que era samaritano, ou seja, era o único que não era judeu, que não era do povo de Jesus, que não fazia parte dos sacrifícios no templo por ser samaritano. E é exatamente o sentimento de gratidão, de reconhecer que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que alcançamos, tudo aquilo que possuímos vem de Deus, que nos ajuda a desenvolver um relacionamento mais produtivo com Deus. Só um coração que é verdadeiramente grato, só um coração que se reconhece o tempo todo como fruto da misericórdia divina, é um coração que pode realmente louvar a Deus. Qual é a ideia aqui? Bom, a Bíblia nos diz que todo o nosso esforço em direção a Deus não tem uma origem em nós mesmos. Começa por aí. Então, Paulo fala que tanto querer quanto executar vem de Deus. A fé que nós recebemos é um dom, um presente de Deus. De modo que tudo de bom que nós encontramos tem a sua origem em Deus. Na verdade, tudo que existe no mundo, em última análise, tem uma presença em Deus. Deus é a causa primeira. E é somente porque Ele é que todas as coisas podem existir. Quando Ele se revela a Moisés, Ele diz: eu sou. Ou seja, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, se resume no seu nome, que significa que Ele é. Antes de tudo, Ele é. E sendo aquele que é, Ele também é aquele que provê todas as coisas. De modo que tudo aquilo que experimentamos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que vamos viver, vem da sua mão. Inclusive a fé. Aquelas pessoas que se acham muito capazes nela mesmas, que são incapazes, na verdade, de reconhecer que recebem tudo de Deus, acabam se tornando pessoas com uma fé que é vazia, ou com uma religiosidade que é extremamente dura. Você pode se lembrar, por exemplo, da parábola, na verdade, do publicano e do fariseu. O publicano era alguém que era rejeitado por estar associado ao Império Romano, na comunidade judaica, e o fariseu alguém que era tido em alta conta porque guardava a lei, porque sabia a lei, porque interpretava a lei. E o fariseu agradece a Deus por ser muito justo,
por não ser como o publicano, porque jejuava 2 vezes por semana, e o publicano, sem olhar para cima, diz: tem misericórdia de mim. Ele reconhece que se ele está ali no templo, não é pela sua própria capacidade ou pelos seus próprios méritos. E Jesus diz que é o publicano que sai justificado. Então, a gratidão, ela envolve primeiro um reconhecimento de ausência de capacidade, de ausência de suficiência. Ela, na verdade, é o reconhecimento da nossa situação insuficiente, miserável diante de Deus. Nós somos, como disse um grande pregador do passado, nós somos mendigos apontando a outros onde conseguir o pão. E nós fomos aqueles que éramos rejeitados diante de Deus e que fomos colocados num banquete com Ele. Por isso, Deus nos fez muitas promessas ao longo das Escrituras. Ele promete estar conosco todos os dias. Ele nos promete como ser o nosso consolador. Ele é aquele em quem nós encontramos a satisfação da nossa alma, a alegria verdadeira. E em todas essas coisas, todas elas, nós somos extremamente abençoados, porque nós não merecíamos nenhuma delas. Esse talvez seja o primeiro passo de uma gratidão que é cristã. Ela reconhece que nós não somos capazes, que nós recebemos algo que nós não merecíamos e que isso foi dado não por uma coisa não imaterial, mas uma coisa meio sem nome, assim. Eu sou grato a quem? Nós somos gratos a Deus, a uma pessoa que existe, que se relaciona, que se revela e que se fez carne. Nós somos gratos a alguém. Essa seria a primeira característica da gratidão cristã. Segundo, nós somos gratos por quem essa pessoa é e pela revelação de quem ele é a nós. E nós somos gratos por causa daquilo que ele cumpre conforme as suas promessas e por aquilo que ele nos dá sem haver promessa nenhuma associada. Um exemplo, Deus nos dá o pão. Ele não prometeu a gente o pão. Ele não prometeu a gente as bênçãos que temos. Você tem um celular agora em que você está vendo essa aula, uma internet, uma casa. Ele não nos prometeu isso. Mas ele nos dá. Nós devemos ser gratos por isso. Ele nos prometeu aquilo que ele mesmo disse que faria. Ele nos prometeu a salvação eterna em Cristo Jesus. Ele nos prometeu a alegria no Espírito Santo. Ele nos prometeu uma vida transformada através dele. E essas coisas nós experimentamos e somos gratos porque ele é fiel à própria palavra que ele disse. Então, temos motivos de gratidão por coisas que ele não prometeu e que ele dá, por coisas que ele prometeu e dá. E por último, talvez mais importante, somos gratos por ele revelar quem ele é. Imagina que você vai no Louvre, tá? O Louvre é um dos maiores museus do mundo. Você está no Louvre, tá? No Louvre tem uma das obras de artes mais famosas de todos os tempos, que é a Mona Lisa. Tá? E você é uma criança, um adolescente, cresceu como criança, como adolescente, como adulto, que é apaixonado pelo Leonardo da Vinci. Tá? Esse é um exemplo pessoal. Você vai no Louvre, você quer muito ver a Mona Lisa. Muito, muito. Tem muita coisa lá para se ver, mas o que você mais quer ver é a Mona Lisa. E você, curiosamente, apesar de ser um fã do Leonardo da Vinci, de arte, não sabe que a Mona Lisa está no Louvre. E o seu melhor amigo que está com você sabe. E ele não te conta. E você entra, vê muitas coisas legais no Louvre, mas não vê a Mona Lisa. E quando você sai, você descobre que o mais belo foi oculto. Ou, no segundo caso, seu amigo, que sabe que a Mona Lisa está lá e você não sabe, te leva para ver. E quando você menos espera, aquilo aparece. E você se sente extremamente grato a esse amigo, porque ele te deu algo que você não esperava, não merecia, que você precisava muito. A ideia de Deus se revelar a nós é exatamente essa. Você já deve ter visto lindos pôr do sóis, belas cachoeiras, um mar maravilhoso, um dia de sol incrível, uma pessoa que você acha incrivelmente bela. Mas a beleza última do mundo, em quem toda beleza está presente, em quem toda a satisfação do coração, a satisfação de ver o pôr do sol, a satisfação de ver o mar, é a pessoa divina, de onde todas as coisas vêm. E é extremamente bom da parte de Deus, isso mostra a sua extrema bondade, que ele se revele a nós.
Porque ao se revelar a nós, ele nos oferece aquilo que é mais perfeito, mais belo e mais satisfatório no mundo, sem que nós peçamos. Você pode pensar, na hora de agradecer a Deus, coisas que primeiro, você deve buscar isso. Buscar esse entendimento da beleza divina, através do seu amor que ele manifesta em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Ele entrega o próprio Filho, através da sua bondade no mundo, que faz com que nós, quando estamos adorando, nos sintamos extremamente felizes. Você pode perceber a bondade dele em se revelar ao nos dar uma possibilidade de falar diretamente com ele. Esse seria um motivo também para a nossa gratidão. E aí eu queria que a gente lesse então um salmo, que é o Salmo 66. Depois dessa pequena introdução, tá? O que nós devemos fazer ao adorar a Deus e agradecê-lo, para que nós aprendamos em oração a ter um coração grato. Primeiro, Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram-se submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Então, a primeira coisa é, sabendo que toda a criação adora a Deus e manifesta a glória de Deus, quando você vê essas coisas, você pode louvar a Deus pelas coisas que ele criou. Então você pode louvar a Deus pelas galáxias que existem. Você pode louvar a Deus pelas estrelas que são muito belas. Você pode louvar a Deus porque Deus deu inteligência para alguém fazer um videogame. Você pode adorar a Deus por causa da inteligência, da criatividade humana, por causa das coisas que existem nessa terra. Ele prossegue: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Então, primeiro, adorar a Deus por aquilo que existe no mundo. Segundo, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. Isso é uma referência aqui ao que aconteceu com o povo quando eles passaram pelo mar, fugindo dos exércitos de Faraó. Isso aponta para nós que nós tivemos a nossa própria libertação do exército de Faraó. Como assim, Tagore? Os nossos pecados e a ira de Deus contra os nossos pecados nos perseguiam como os exércitos de Faraó. E em Cristo, que é o nosso mar aberto, que é através do seu sacrifício nos aproxima de Deus, nós temos a salvação. Portanto, nós agradecemos a Deus também pelo que Ele faz nas nossas vidas. Primeiramente, pela salvação. E segundamente, por outras coisas, pelos milagres diários que nós vemos, pela provisão, por aquilo que nós temos, por aquilo que Ele faz quando nós, no momento de desespero, recebemos o consolo, por aquilo que Ele faz quando nós estamos seguindo por um caminho errado e Ele nos corrige, por aquilo que Ele faz quando fala conosco através da sua palavra. Então, primeiro, adoramos a Deus por causa da criação. Segundo, adoramos a Deus pela sua atuação no mundo. E terceiro, entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Davi, então, ele mostra aqui que no momento em que ele estava extremamente angustiado, ele orou a Deus e recebeu aquilo que ele esperava. E você deve lembrar das coisas que você pede a Deus e recebe, e agradecer por elas. Uma sugestão que eu faço, você tem um diário das suas orações. Deus, pedi isso. Deus, estava acontecendo isso e eu orei. E você ir registrando o que acontece. Isso nos ajuda a ver como Deus tem se manifestado na nossa vida. E conforme a gente vai percebendo essas coisas, a gente vai também adorando. Davi diz nesse mesmo texto: oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. A ideia aqui é que ele, percebendo as coisas que Deus faz na sua vida, as coisas pelas quais ele pode adorar a Deus, né? Ele então passa a ter um coração que está mais disposto a adorar a Deus. Nós não oferecemos mais animais, mas nós louvamos a Deus de muitas formas. Quando nós oramos, nós agradecemos a Deus. Quando nós cantamos em conjunto na igreja, nós estamos adorando a Deus. E esse louvor que
Davi manifesta, ele é fruto de um coração grato e de um coração alegre que nós precisamos desenvolver. Jesus, você pode procurar nos evangelhos, tem vários momentos de adoração pessoal. Ele adora a Deus, por exemplo, quando ele adora a Deus quando ele diz que Deus revelou as coisas do Evangelho, os mistérios do Evangelho, aos homens simples e não a sábios desse mundo. Ele louva a Deus quando vê Satanás caindo como um raio, porque o Evangelho está sendo pregado e as trevas estão passando. Ele louva a Deus em diversos momentos, porque o próprio Cristo, Deus encarnado, reconhece que aquilo que vem do Pai é bom, é maravilhoso, é incrível, e ele percebe que, mais do que tudo, aquilo que ele mesmo precisa, se é que podemos dizer em algum sentido que Deus precisa de alguma coisa, e Jesus, por ser plenamente humano e plenamente divino, misteriosamente precisa, ele precisava da presença, da gratidão, da alegria a Deus. Existem muitas pessoas amarguradas nesse mundo, são incapazes de se alegrar em dias tristes, em dias nublados, ou em situações complicadas como a nossa da quarentena. Mas o fato é que quando nós passamos a prestar atenção na quantidade de coisas boas que nos rodeiam, na graça de Deus no mundo, nós estamos caminhando de uma forma que somos muito pouco abalados pelas situações. Eu já falei com vocês sobre a importância do lamento, é claro, mas o lamento ele nunca termina na tristeza pelo que aconteceu. Em algum momento ele se torna um louvor, ou pelo que vai acontecer, ou pela esperança do que vai acontecer, ou pelo que já aconteceu. Então, talvez, se você vive uma vida muito amargurada, o que você precise é de conhecer mais, de prestar mais atenção naquilo que Deus tem feito continuamente na sua vida e se alegrar com um coração grato. Bom, por último, eu gostaria então de mostrar a vocês um pouco como eu faria uma oração de gratidão a Deus. Hoje é quinta-feira, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, e hoje eu saí de casa, fui para o hospital, atendi pacientes, e eu louvo a Deus pelos pacientes que eu atendi, porque eu pude ajudar o cuidado deles, porque os seus pais foram consolados de situações difíceis. Eu agradeço a Deus pela vida da Débora, que é uma noiva incrível. Agradeço a Deus pela vida de vocês que vão assistir essa aula ainda, pela vida dos nossos pastores que têm cuidado de nós num momento tão difícil. Eu louvo a Deus por essas coisas, porque Deus está sempre comigo. É uma forma, por exemplo, de você orar. E eu espero que cada dia mais você tenha coisas para agradecer a Deus e para compartilhar conosco. Fica com Deus, um abraço.